próximo passo do nosso projeto é configurar os níveis. Níveis são alturas, elementos que marcam alturas no terreno, marcam elevações diferentes, diferentes elementos do projeto do Revit, e eles são muito úteis para se desenhar com precisão e com facilidade no Revit. Então, uma boa prática é começar o projeto pela definição dos níveis. Esse meu nível 1 aqui, onde estaria uma das plantas baixas, dentro daqui das plantas de piso, ó, se elas estiverem retraídas, você abre esse menu, e vemos aqui que eu tenho nível 1, nível 2 e uma vista de terreno. O terreno não é necessariamente um nível, mas é uma vista superior, é uma vista de planta, é uma planta de piso que é usada para fazer uma vista superior, uma vista de cobertura do terreno. Então, esses dois aqui são níveis, e se eu for para alguma elevação, por exemplo, a leste, eu vejo esses dois níveis aqui marcados. O que eu tenho que fazer é acertar esses dois níveis como níveis de pavimento. Eles têm plantas que são criadas a partir dele, eles têm plantas de forro já marcadas, não tem plantas de estrutura, por padrão não tem nesse modelo de arquitetura que a gente cria, mas a gente vai ver como criar outros níveis para fazer outras coisas. Em primeiro lugar, vendo aqui um corte do nosso projeto, do projeto que a gente vai desenhar, a gente tem como definir esses níveis. Eu sei que eu vou ter um nível para o pavimento terreno. Eu vou ter um nível para o terreno, e eu não vou chamar ele de terreno simplesmente, porque ele entraria em conflito com a vista do terreno que é usada para uma vista superior do nosso projeto, para uma situação, para uma vista de cobertura, para esse tipo de planta. Então, para ver tudo de cima, acima dos níveis. Os outros níveis são usados nas plantas para criar plantas baixas, para criar cortes em uma determinada altura que a gente possa olhar para baixo. Isso é criado automaticamente pelo programa a partir da altura do nível que a gente cria, que a gente especifica para gerar essas plantas. Em primeiro lugar, eu vou criar um nível de terreno. Eu vou acertar o meu nível 1 para essa altura aqui do térreo. Eu vou acertar o meu nível 2 para essa altura do primeiro pavimento. E esses são os primeiros níveis que a gente precisa criar. Ok, esse meu nível aqui ele vai estar na altura ponto 1. Basta clicar no valor e marcar o valor que eu quero que esse nível esteja. E este daqui ele vai estar com o valor 3,25. Tem o meu pavimento térreo e o meu pavimento superior. Eu posso renomear o nível da mesma maneira. Pavimento térreo. E ele me manda um aviso se eu quero renomear as vistas correspondentes. Ele está falando da vista da planta de piso e vista da planta de forro. E eu peço sim, e agora ele está renomeado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai me dar o mesmo aviso e eu escolho que sim. E agora ele está um pouco mais organizado. Para o meu nível do terreno, eu vou criar um novo nível, um novo elemento chamado nível. Eu vou em arquitetura e escolho aqui a ferramenta nível. Note que essa ferramenta só é ativa se eu tiver em alguma vista de elevação ou de corte. Como não tem nenhum corte criado, eu vou mostrar aqui que se eu estou numa planta do térreo, uma planta baixa qualquer, pavimento superior ou do pavimento térreo, eu não tenho essa ferramenta habilitada para criação. Eu vou para a minha vista de nível superior e, usando a ferramenta, o atalho dela é LL. Eu vou criar aqui com qualquer distância. Eu vou renomear isso daqui para ele chamar nível terreno. Assim eu não confundo com a vista de terreno, que é uma vista criada automaticamente pelo programa. E eu peço para renomear as vistas correspondentes, sendo que para o meu nível de terreno, eu não preciso de plantas de piso nem plantas de forro. Eu posso apagar essas plantas daqui, com elas criadas. Ok, no caso também foi criado um nível estrutural, uma planta estrutural. Eu também vou apagar. Mas na verdade eu poderia fazer isso antes de criar um nível. E apagando aqui, para essa criação, eu vou chamar o comando novamente. Eu vou clicar, antes de clicar no primeiro ponto, ele tem aqui uma opção de criar a vista de plantas. E aqui ele está me dizendo que vai criar plantas de forro, de piso e planta estrutural. Eu posso desmarcar
um desses elementos, dois desses elementos, criar só a planta de piso, não criar de forro nem estrutural, ou posso deixar como padrão e simplesmente desmarcar essa opção aqui do lado de criar vistas da planta. Esse nível vai ser criado sem vistas de planta, a uma altura qualquer. Renomeio ele mais uma vez para ele se chamar nível terreno. E aqui eu acerto a medida dele para o valor de 0. Está criado esse nível. Aqui houve uma sobreposição desses elementos e a principal maneira de resolver isso, mais eficiente nesse caso, eu considero, é procurar esse símbolozinho aqui de descontinuidade nessa linha. Com o nível selecionado, o nível do tile selecionado, eu clico nesse símbolo e ele me dá um controle de poder colocar esse nível, a nomenclatura dele um pouco abaixo, ou o quanto você quiser abaixo, simplesmente operando essas duas bolinhas aqui, esses dois elementos de interface que você consegue configurar. Esse de cima ele só vai até o limite do de baixo, tá? Se eu quiser trazer esse aqui mais para cá, eu tenho que vir com esse de baixo primeiro e chamar o de cima até o limite que ele fica. E eu estou com meus níveis principais já configurados e no tamanho correto, na posição correta, na cota correta.